Por que bons funcionários não salvam processos ruins? Existe uma cena muito comum nas empresas. Sempre tem aquela pessoa que resolve tudo. Quando o pedido trava, ela sabe quem procurar. Quando o sistema não ajuda, ela conhece o atalho. Quando o cliente reclama, ela contorna. Quando a produção atrasa, ela reorganiza. Quando falta informação, ela lembra de cabeça. Quando ninguém sabe o que fazer, todo mundo chama essa pessoa. E, por algum tempo, parece que isso é uma vantagem. A empresa olha para esse profissional e pensa: ainda bem que temos alguém assim. Mas existe um risco escondido nessa situação. Quando a empresa depende demais de pessoas excepcionais para fazer o processo funcionar, ela não tem um processo forte. Ela tem heroísmo operacional. E heroísmo pode até salvar o dia, mas não sustenta resultado. Neste vídeo, você vai entender por que bons funcionários não conseguem compensar processos ruins para sempre, por que depender de heróis fragiliza a operação e como transformar conhecimento individual em sistema, método e rotina de gestão. Em muitas empresas, o herói não aparece porque tudo funciona bem. Ele aparece justamente porque o processo falha. Quando não existe padrão, alguém precisa lembrar como fazer. Quando a informação não está clara, alguém precisa interpretar. Quando o sistema não integra dados, alguém precisa cruzar planilhas. Quando o planejamento não é confiável, alguém precisa negociar prioridade. Quando os setores não se comunicam bem, alguém precisa fazer ponte. Quando o problema se repete, alguém precisa apagar o incêndio. O herói se torna indispensável porque o processo é dependente demais da experiência individual. E isso cria uma armadilha. A empresa passa a admirar a pessoa que resolve tudo, mas deixa de investigar porque o processo precisa tanto dela para funcionar. Essa é a pergunta mais importante. A pessoa é excelente ou o processo é frágil? Muitas vezes, as duas coisas são verdadeiras. O profissional é bom, mas o sistema está fraco. Um dos sinais mais claros de fragilidade é quando tudo depende de alguém específico. Se essa pessoa falta, o processo atrasa. Se ela sai de férias, a equipe fica insegura. Se muda de área, o conhecimento desaparece. Se está sobrecarregada, as decisões param. Se não responde uma mensagem, o fluxo fica preso. Isso mostra que o conhecimento não está no processo. Está concentrado em uma pessoa. E conhecimento concentrado é risco operacional. A empresa pode até ter procedimentos, sistemas e indicadores. Mas, na prática, a execução depende da memória, da experiência e dos contatos informais de alguém. Esse tipo de dependência limita o crescimento. Porque, enquanto a operação é pequena, o herói consegue segurar. Mas, quando o volume aumenta, a complexidade cresce e as demandas se multiplicam, o esforço individual deixa de ser suficiente. Existe alguém na sua empresa que resolve tudo, mas se faltar por 2 dias o processo trava? Então esse vídeo é para você. E se essa situação acontece aí, comenta aqui embaixo. Temos um herói na empresa. Um bom funcionário costuma ser comprometido. Ele não gosta de deixar o problema acontecer. Então ele antecipa, corrige, ajusta, improvisa e entrega. Isso é positivo no curto prazo, mas pode esconder falhas importantes. Imagine um analista que sempre corrige os erros dos pedidos antes que cheguem à produção. A empresa pode achar que o processo de entrada de pedido está funcionando bem. Mas, na verdade, ele só funciona porque alguém está corrigindo silenciosamente. Imagine um líder que reorganiza a programação todos os dias para compensar atrasos e faltas de material. A empresa pode acreditar que o planejamento está sob controle. Mas, na verdade, existe uma rotina informal de correção que ninguém mede. O problema é que, quando a correção acontece de forma invisível, a causa real nunca aparece. A empresa agradece ao herói, mas não melhora o processo. E, com o tempo, o esforço extraordinário vira obrigação. Aquilo que era exceção vira expectativa. O heroísmo operacional também cobra um preço das pessoas.
O profissional que resolve tudo começa a ser chamado para tudo. Problemas simples. Problemas complexos. Urgências. Dúvidas. Exceções. Decisões que deveriam estar claras. Com o tempo, essa pessoa fica sobrecarregada. Ela perde foco. Trabalha sob pressão. Interrompe suas próprias atividades para ajudar os outros. E começa a carregar uma responsabilidade que deveria estar distribuída no sistema. Isso também afeta a equipe. Outras pessoas deixam de desenvolver autonomia. Algumas esperam a orientação do herói. Outras param de buscar causa, porque sabem que alguém vai resolver. A liderança se acostuma a acionar sempre a mesma pessoa. E a empresa cria um gargalo humano. Quando isso acontece, o bom funcionário deixa de ser apenas uma força. Ele vira o ponto único de falha do processo. E nenhum sistema saudável deveria depender de um único ponto de falha. Pessoas boas deveriam usar seu talento para melhorar o sistema. Mas, em processos ruins, elas gastam energia apenas compensando falhas. Em vez de analisar oportunidades de melhoria, corrigem urgências. Em vez de desenvolver pessoas, respondem dúvidas repetidas. Em vez de melhorar padrões, resolvem exceções. Em vez de prevenir problemas, apagam incêndios. Isso é desperdício de capacidade intelectual. A empresa tem profissionais capazes, mas usa essas pessoas para manter um sistema frágil funcionando. É como colocar um excelente motorista em um carro desalinhado, com freios ruins e painel falhando. Ele pode até dirigir melhor do que a média, mas continuará compensando problemas que deveriam ser resolvidos no veículo. Na empresa acontece a mesma coisa. O talento ajuda, mas não substitui método. Competência individual ajuda, mas não substitui processo. Boa vontade ajuda, mas não substitui gestão. Uma pessoa boa resolve problemas. Um processo bom reduz a repetição dos problemas. Uma pessoa boa lembra o caminho. Um processo bom deixa o caminho claro. Uma pessoa boa corrige a informação. Um processo bom impede que a informação errada avance. Uma pessoa boa percebe o risco. Um processo bom cria sinais para que todos percebam. Uma pessoa boa treina informalmente. Um processo bom transforma conhecimento em padrão. Essa diferença é fundamental. Não se trata de desvalorizar profissionais competentes. Pelo contrário, uma empresa madura valoriza seus melhores profissionais usando o conhecimento deles para fortalecer o sistema. O objetivo não é depender menos das pessoas porque elas não importam. É depender menos do improviso individual para que as pessoas possam atuar em um nível mais alto. Se este conteúdo está fazendo sentido para você, deixe o like no vídeo. Isso ajuda o canal a alcançar mais profissionais que também vivem essa dependência de heróis dentro das empresas. Uma das melhores formas de reduzir a dependência de heróis é transformar conhecimento individual em padrão. Aquilo que apenas uma pessoa sabe precisa ser compreendido, documentado, treinado e incorporado ao processo. Isso não significa criar burocracia. Significa capturar o melhor método conhecido. Se alguém sempre resolve uma situação recorrente, a empresa precisa perguntar: como essa pessoa identifica o problema? Que informação ela consulta? Que decisão ela toma? Que critério ela usa? Que sequência ela segue? Que erro ela evita? Essas respostas podem virar padrão de trabalho, checklist, instrução visual, regra de sistema, treinamento ou indicador. O conhecimento deixa de ficar preso na cabeça de uma pessoa e passa a fazer parte do processo. Esse é um movimento essencial para a melhoria contínua. Porque, quando o conhecimento fica individual, a empresa depende de memória. Quando vira padrão, a empresa ganha capacidade de repetição. Outro passo importante é desenvolver a equipe. Muitas empresas falam em capacitação, mas continuam concentrando as decisões nas mesmas pessoas. Isso acontece porque ensinar leva tempo. E, na correria, parece mais rápido chamar quem já sabe. Só que essa economia de tempo no curto prazo cria dependência no longo prazo.
A empresa precisa permitir que mais pessoas compreendam o processo, participem da solução de problemas e aprendam os critérios de decisão. Isso exige paciência. Exige orientação. Exige rotina. Mas fortalece o sistema. Quando o conhecimento é distribuído, a operação fica menos vulnerável. As pessoas ganham autonomia. O líder deixa de ser gargalo. O herói deixa de ser sobrecarregado. E a empresa começa a construir uma capacidade coletiva, não apenas individual. Um erro comum é sobrecarregar os melhores profissionais com todos os problemas do dia. A empresa percebe que eles são competentes e passa a jogar mais demandas sobre eles. Mas profissionais fortes deveriam ser usados também para melhorar o sistema. Eles conhecem os pontos frágeis. Sabem onde os erros se repetem. Entendem onde falta padrão. Percebem quais informações chegam incompletas. Conhecem os atalhos que a operação usa para sobreviver. Esse conhecimento é valioso demais para ser usado apenas em correções. A liderança deveria envolver essas pessoas em melhorias estruturais. Padronização. Treinamento. Análise de causa. Redesenho de fluxo. Criação de indicadores. Melhoria de sistemas. Prevenção de erros. O herói precisa deixar de ser apenas apagador de incêndio e passar a ser construtor de processo. Imagine uma empresa em que apenas uma pessoa sabe resolver divergências entre pedidos, estoque e programação. Sempre que aparece um problema, todos chamam esse profissional. Ele confere o pedido, consulta o sistema, liga para o almoxarifado, fala com o PCP, ajusta a prioridade e resolve. Durante anos, a empresa trata isso como competência individual. Mas, um dia, essa pessoa sai de férias. Os problemas aumentam. As decisões demoram. A produção fica insegura. E os atrasos aparecem. Ao analisar a situação, a empresa percebe que o processo dependia de uma rotina informal. Não havia regra clara para tratar divergência. Não havia padrão de conferência. Não havia indicador de pedidos com inconsistência. E ninguém mais conhecia o critério de decisão. A solução foi transformar o conhecimento daquele profissional em processo. A empresa criou uma regra simples de validação. Padronizou a conferência antes da liberação. Treinou outras pessoas. E passou a medir divergências antes da programação. O profissional continuou importante, mas deixou de ser o único ponto de sustentação do processo. Esse é o objetivo. Não eliminar o talento, mas fazer o talento fortalecer o sistema. Para começar, identifique onde a empresa depende demais de pessoas específicas. Pergunte: quem é sempre chamado quando o processo trava? Qual atividade só uma pessoa sabe fazer bem? Que decisão depende de alguém específico? Que problema volta quando essa pessoa não está? Depois, escolha uma dessas situações e investigue. O que essa pessoa sabe que os outros não sabem? Qual sequência ela segue? Que informação usa? Que critério aplica? Que problema ela corrige antes que apareça? Em seguida, transforme esse conhecimento em algo compartilhável. Um padrão. Um checklist. Uma regra de sistema. Um treinamento. Uma matriz de responsabilidade. Um indicador. Depois, acompanhe se a equipe consegue executar sem depender sempre da mesma pessoa. A meta não é tornar todos iguais. A meta é tornar o processo menos vulnerável. Se você quer aprofundar essa discussão sobre método, rotina, liderança e sustentação da melhoria, eu preparei um e-book gratuito chamado Cultura Lean Six Sigma. Esse material mostra por que muitas empresas até têm pessoas competentes, mas não conseguem transformar esforço individual em melhoria sustentável. Para receber o acesso, comente aqui embaixo: quero o e-book. E junto com isso, me diga: existe alguém na sua empresa que resolve tudo, mas se faltar por 2 dias o processo trava? A orientação para acessar o material estará no comentário fixado. Por que bons funcionários não salvam processos ruins?
Porque desempenho sustentável não depende apenas de talento individual. Depende de sistema, método e gestão. Bons funcionários ajudam muito. Eles resolvem, orientam, antecipam e compensam falhas. Mas, quando a empresa depende deles para tudo funcionar, existe uma fragilidade escondida. O conhecimento fica concentrado. A equipe perde autonomia. O profissional fica sobrecarregado. E o processo continua fraco. Heróis salvam o dia. Mas sistemas salvam resultados. Uma empresa madura não desperdiça seus melhores profissionais apagando sempre os mesmos incêndios. Ela usa o conhecimento deles para criar padrões, treinar pessoas, melhorar processos e reduzir dependências. Se este vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos conteúdos sobre qualidade, processos, Lean Six Sigma, produtividade e gestão. Deixe o like para ajudar este conteúdo a chegar a mais profissionais. E escreva nos comentários. Existe alguém na sua empresa que resolve tudo, mas se faltar por 2 dias o processo trava? E se quiser receber gratuitamente o e-book Cultura Lean Six Sigma, escreva também. Quero o e-book. No próximo vídeo da série, vamos falar sobre como descobrir a causa raiz sem cair no achismo.